Olá, esse é mais um vídeo, da série sobre o Natal de Cristo. E esse é o terceiro vídeo, que nós vamos falar sobre o ministério de Cristo. E como o nosso tempo ele é curto, nós vamos estar condensando para pontuar aquilo que é a importância daquilo que é o Natal, dessa presença de Jesus Cristo aqui na terra, do descendente da mulher, daquele que foi profetizado, o Messias, que veio para levar os nossos pecados, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco. E nós vamos ler então alguns versículos que estão no Evangelho de Marcos, que é um evangelho que apresenta o Senhor Jesus como um servo, aquele que veio para servir. São 4 os evangelhos, Então Mateus apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas como filho de homem, a identidade humana de Jesus, e o evangelho de João, que é a identidade divina, o Jesus como filho de Deus. Então aqui diz, o princípio do evangelho de Jesus Cristo, o filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Aí vem a profecia a respeito de João Batista e depois já aparece Jesus, no circuito de uma maneira bem enxuta, quando fala assim que Jesus veio e foi batizado no Rio Jordão, por João Batista. E ao sair, ele recebeu o Espírito Santo, que desceu com ele na forma de uma pomba, e a testificação dos céus a respeito de quem Jesus é. E é o meu filho amado, em ti me agrado. E aí Jesus já foi levado pelo Espírito do Santo ao deserto, aonde ele foi tentado 40 dias por Satanás. Ele estava com as feras, mas ele foi servido pelos anjos. E ele não caiu em nenhuma dessas tentações. Aí ele começou o ministério na Galileia. Então, depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galileia, pregando o evangelho de Deus que dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. E aqui está o que? O resumo do ministério de Jesus. Então, Jesus fez milagres, fez curas, fez libertações, muitas. Mas qual que é o cerne do ministério de Jesus? É a pregação da salvação. E essa salvação tem a ver o quê? Que Deus está dando um tempo favorável e através de uma pessoa que é Jesus Cristo, nós podemos o quê? Nos separar daquilo que é a nossa vida antiga e viver o que? Essa vida nova através dele. Então a pregação, o cerne é isso. O tempo está cumprido. Nós entramos agora nos últimos dias. Então o tempo que havia para esse mundo já aconteceu. E agora, desde que Jesus Cristo chegou aqui, o tempo foi cumprido, o reino de Deus se aproxima. Então nós devemos nos arrepender e crer no Evangelho. O Evangelho é esse, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, aqueles que têm parte com Jesus Cristo são reconciliados com Deus. E aqueles que não têm parte com Jesus Cristo não têm nenhuma reconciliação com Deus. Vivem, mas na realidade estão mortos. Mortos nos seus delitos, nos seus pecados, nas suas vontades, nas suas escravidões, vícios. E aqueles que creem também são pecadores, mas eles têm um Salvador. Porque Jesus Cristo, ele é o Salvador. Ninguém salva por si mesmo. Não são as nossas boas obras, porque nós nem a temos. Nós somos capazes de fazer boas coisas, mas ao mesmo tempo com motivações ruins, ou fazemos boas coisas e fazemos também coisas ruins. Mas é exatamente quando nós nos ligamos a esse descendente da mulher que veio para esmagar a cabeça da serpente. Quando nós ligamos a ele, estamos ligados a eles, nós participamos, nós fazemos parte desse descendente. Nós somos chamados de o corpo de Cristo, que é a igreja. E qual foi o ministério de Jesus? Esse anúncio pelos lugares por onde ele passou. Aí era tão forte essa presença porque a palavra dele é espírito e vida e trazia vida às pessoas. E as pessoas escravas de vícios eram libertas, pessoas escravas de doenças enfermas eram curadas, pessoas escravas de demônios também eram libertas. Jesus, ele adquiriu a autoridade. Ele veio como filho de Deus, passou por todo o processo, foi tentado em todas sorte de tentações, não caiu em nenhuma tentação, e quando ele fez isso, o entendimento é que ele destronou
o príncipe desse mundo. Porque esse príncipe, ele nos mantém escravos por conta dos pecados que nós praticamos. Se nós vivemos em pecados, nós somos escravos do pecado. Mas Jesus Cristo não cometeu pecado. Então Jesus Cristo é livre. E sendo livre, ele não tem parte nenhuma com Satanás, mas só que ele ainda, além de livre, ele se ofertou, né? Ele se deixou morrer na cruz do Calvário. Então, se ele não devia, por que foi que ele morreu na cruz do Calvário? Porque nós devíamos. E ele pagou a nossa dívida morrendo na cruz do Calvário. E isso vai ser o outro vídeo. Mas qual que foi o tempo, esse ministério de Jesus? Foi exatamente pregar o evangelho, chamar pessoas para que o seguissem. E ele estabeleceu 12 apóstolos. E esses apóstolos eram pessoas normais, né, como nós somos. Um deles, né, o Judas Iscariotes, até se perdeu, é chamado filho da perdição. Embora tenha escutado, visto os milagres, as maravilhas, os prodígios, né, o coração dele foi refratário à palavra de Deus e ele chegou até negociar, vender o próprio Jesus Cristo. Os outros discípulos, né, tiveram as suas dúvidas, né, tiveram as suas fraquezas, né, e todas essas fraquezas e dúvidas foram expostas para mostrar que não era a conduta deles que o salvou, mas foi Jesus Cristo que o salvou. Então o chamado de Jesus foi eficaz, de sorte que mesmo com os pecados, com as fraquezas, com as fragilidades, eles perseverando, né, ouvindo o Senhor Jesus, eles receberam o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que capacitou a eles e que nos capacita a sermos testemunhas de Jesus Cristo. Então a nossa confiança não está na nossa força, na nossa capacidade. E o ministério de Jesus mostra isso muito claro. Jesus, ele ficava muito admirado quando ele encontrava uma pessoa que cria, uma pessoa que tinha fé. E o que é curioso, que normalmente essas pessoas não eram encontradas em Israel, mas eram pessoas que viviam em trevas tão densas, que vendo Jesus, o coração dessas pessoas se derretiu, eles viam a luz. A presença de Jesus, nós já vimos no outro vídeo, movimentou os magos que estavam lá, astrólogos, que ficavam procurando, né, a sabedoria nas estrelas, mas tendo encontrado a estrela que anunciou o nascimento do Senhor Jesus, eles largaram a astrologia e foram atrás dessa estrela que apontava o quê? Para Jesus Cristo. E a partir dali, eles o adoraram, levaram os seus presentes. E a partir dali, eles não foram mais guiados pela estrela. O próprio Deus os avisou: olha, vocês não vão falar nada lá com Herodes, porque Herodes está querendo matar essa criança. E divinamente instruídos, eles voltaram lá para o lugar, né, deles. E a presença de Jesus é uma presença que foi temporária em termos de presença física, mas permanente em termos de presença espiritual. Porque todo o ministério, todo o ensino foi repassado, né, aos seus discípulos, e a ordem foi que eles continuassem essa pregação. Então, durante esses 3 anos e meio, de 30 anos, né, até 30 anos e alguns meses, né, que Jesus esteve aqui na terra, o ministério dele foi o quê? Destruir as obras do diabo. Então as pessoas caíram em tentações, Jesus caiu em tentação, Jesus não caiu. E olha que ele foi tentado de toda sorte de tentações. Jesus não procurou atalho, mas ele seguiu todo o cronograma que Deus deu para ele. A palavra de Deus fala assim que ele sabia, por exemplo, era necessário passar por Samaria. Eu tenho um tempo lá, sabendo que era o tempo dele estava cumprido, ele vai e ora: Senhor, glorifica o teu filho, assim como o teu filho te glorificou aqui na terra, consumando a obra que o Senhor deu a ele para fazer. Ou seja, eu cumpri o meu ministério. Aquilo que eu tinha de fazer, eu fiz. Então agora que o Senhor me glorifica com a glória que eu tinha antes, né, que houvesse mundo, mostrando que Jesus Cristo não é um improviso, mas ele é o primogênito de Deus, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, e é a ele que nós devemos prestar toda a nossa adoração, é diante dele que nós devemos nos prostrar, adorar, porque ele veio como enviado de Deus para nos salvar. Aqueles que viveram antes da vinda do Senhor Jesus foram salvos o quê? Na esperança que ele viria. O próprio Enoque, né, fala, o sétimo depois de Adão, ele fala: eis que eu vejo que o Senhor vem com as suas santas miríades, com seus santos anjos, para trazer juízo contra todos os ímpios, por conta das obras ímpias que impiamente eles praticaram. Ou seja, a presença de Jesus aqui
é uma presença que pode tanto trazer salvação para os que creem, quanto também pode mostrar a justiça da condenação para aqueles que o desprezam. E a igreja é o lugar onde nós devemos ter essa conversa, essa sublimidade. A igreja é a reunião daqueles que são salvos, onde nós trazemos os nossos dons, onde nós nos enriquecemos uns aos outros. E quando nós não estamos reunidos, quando nós saímos, da igreja, nós devemos sair com essa pregação desse evangelho, de salvação, para que as pessoas possam ouvir e, ouvindo, elas possam tomar a decisão ou desprezar também. Pode acontecer, de pessoas que creem e pessoas que desprezam, mas é imperativo, que esse ministério de Jesus, ele continue nas nossas vidas e através das nossas vidas. Então o Natal de Cristo é para ser celebrado, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que houvesse oportunidade de salvação. Que Deus possa trazer salvação na sua vida, na sua casa, no meio dos seus amigos, conhecidos, e que você seja um agente de salvação, proclamando a vinda do Senhor Jesus, proclamando o Natal de Cristo. Peço que você se inscreva no canal, peço que você deixe aqui o seu comentário, e que você compartilhe esse vídeo, essa série de 7 vídeos a respeito do Natal de Cristo. Então a profecia, o nascimento, o ministério, morte e ressurreição, a assunção do Senhor Jesus, o reinado dele e a vinda dele em glória. Que Deus possa nos abençoar.